como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje então eu vou mostrar para vocês os livros que eu ganhei de aniversário. Eu fiz aniversário dia 2 de maio, completei então os meus 40 anos, sim, eles chegaram. E eu recebi então de algumas pessoas livros maravilhosos que eu vou mostrar aqui para vocês e claro que eu já vou reforçar o meu agradecimento por esse carinho comigo. Eu vou deixar aqui no box de informações os links para os perfis, tá? De algumas dessas pessoas que também falam sobre livros, tá? Algumas até têm canal no YouTube também. Então não esqueçam de dar uma olhadinha aqui embaixo. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é um livro da Penguin. Esse aqui é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Gente, eu queria tanto esse livro, porque eu escuto falar várias coisas a respeito, que é um livro que vai ter elementos cômicos, que é uma sátira da literatura gótica. Então, quando eu vi que a Ju me deu esse livro, eu fiquei muito feliz. A Ju também fala sobre livros, ela tem um perfil lá no Instagram. E eu vi que esse livro, assim como Persuasão, que eu comentei com vocês, eu acho que no vídeo mais recente aqui no canal, também teve publicação póstuma. Esse livro foi publicado em 1818. E como eu já comentei aqui para vocês, né, aqui está dizendo na contracapa, então, que esse livro tem essa pegada de paródia, porque a literatura gótica fazia muito sucesso no século XVIII e a Jane Austen, então, criou essa história. E ó, só para ler o comecinho aqui para vocês, a gente vai conhecer a história então da Catherine Morland, que vai passar um período longe de sua pacata vida rural. Ela vai para uma cidade litorânea e lá ela vai conhecer algumas pessoas que vão convidá-la para se hospedar em uma abadia. Então eu imagino que essa personagem, por ser uma leitora voraz, vai estar com uma imaginação ali bem rica, então a abadia será um ambiente propício, né, para ela criar muitas expectativas, talvez, é isso? Quem já leu esse livro aí me conta se vocês gostaram. Eu vou tentar encaixar logo aqui nas minhas leituras, vamos ver se eu consigo ler esse ano ainda. Uma coisa que eu já estava esquecendo de falar aqui para vocês é o que tem nessa edição da Penguin, né? Vocês sabem que eu gosto muito das edições da Penguin e nessa daqui, gente, vocês vão encontrar um prefácio, tá? A tradução é do Paulo Henriques Brito e o prefácio, então, é da Genilda Azeredo. E, gente, se vocês gostam desses vídeos de book haul, lembra de deixar aqui o seu like, tá bom? Bem, vocês sabem, então, que eu adoro a Penguin e eu também gosto muito dessas edições da Zahar. Essas de bolso, sabe? Eu também gosto das edições da Clássico Zahar, aquelas grandes, comentadas, mas essas eu acho a coisa mais fofa. Elas vêm sempre com uma folha de guarda assim super linda e eu ganhei da Fabi esse livro de contos do Henry James chamado Até o Último Fantasma. Então aqui a gente vai encontrar 5 contos, tá? Eles foram escritos entre 1891 e 1908. E eu tava lendo aqui a temática de cada um deles, eu fiquei super interessada. E o conto que abre essa coletânea aqui, gente, é Sir Edmund Orme. E olha só que curioso. Conta a história então de um fantasma que aparece para sua ex-noiva e para o narrador, que acaba de se apaixonar por ela. Aí em seguida a gente tem, ó, a coisa realmente certa. Um espectro tenta evitar que sua biografia seja escrita. Gente, eu tô adorando, tô vontade de começar a ler agora. A gente ainda tem aqui os amigos dos amigos. O universo parece conspirar para que duas pessoas com muito em comum não consigam se encontrar. A gente também tem aqui O Grande e Bom Lugar, que narra com humor as queixas de um escritor cansado do sucesso. E por fim, temos também A Bela Esquina, que é considerado aqui o auge da representação do fantástico na obra do autor, com o encontro de um homem com seu próprio fantasma. E aqui, gente, vamos ver então, a tradução e a seleção também, tá? Foi feita pelo José Paulo Paz. E aqui nós temos então um texto de apresentação, escrito, né, pelo tradutor, e também uma cronologia com a vida e obra do Henry James. Agora eu vou mostrar para vocês os livros, porque a Jamile não me deu um livro não, ela me deu 2. Então, eu ganhei da Jan São Bernardo, que eu fiquei super feliz, porque esse livro tá no meu desafio de 12 livros para esse ano, né? São Bernardo, obra super conhecida do Graciliano Ramos, que eu ainda não li. Vocês sabem que do Graciliano Ramos eu só li Vidas Secas, então já está mais do que na hora de mudar isso, né? E esse livro, então, foi publicado em 1946. Aqui diz que São Bernardo é o relato de um homem ambicioso e o retrato da desigualdade econômica e social de um país onde a posse da terra é sinônimo de poder absoluto. Acredito que muitos de vocês já leram esse livro, né? E a Jo me deu ainda mais um livro de literatura nacional. Essa aqui é a segunda parte do Tempo e o Vento. Ela já tinha me dado a primeira parte. Ai, Jo, eu preciso começar a ler, né? Então esse aqui é o retrato.
Agora então só falta um livro para eu completar a coleção, mas eu não vou esperar eu comprar esse terceiro livro não, gente. Eu já pretendo começar a ler. Vocês sabem, né, que eu só preciso encontrar tempo. Aqui a gente vai ter um prefácio, tá? A árvore genealógica também da família, que eu agradeço porque eu me perco muito nisso. Se não tiver, assim, a lista dos personagens, a árvore genealógica, eu mesma faço, não me perco rapidinho nessas sagas, assim, sabe? E, gente, eu nunca vi uma pessoa falar mal desse livro, dessa trilogia do Arco Veríssimo. Deve ter gente que não gosta, claro, deve ter, mas as chances de eu amar isso aqui são altíssimas. Eu tô realmente com essa expectativa até de favoritar. E eu ganhei da Ju, que tá lendo comigo Middlemarch, já leu comigo também O Nome da Rosa, e ela me deu um livro, gente, que eu não vejo tantas pessoas comentando, mas esse livro aqui me foi recomendado. Eu lembro que por causa dessa recomendação, que deixaram até aqui num comentário de um vídeo meu aqui no YouTube, eu coloquei esse livro na minha wishlist e a Ju foi lá e comprou. Ai, gente, eu amei. É A Mercadoria Mais Preciosa, uma Fábula, tá? Esse livro sai pela Todavia e foi escrito então pelo Jean-Claude Bloomberg. O Jean-Claude nasceu em Paris em 1939, e vocês vão entender porque eu coloquei essa ênfase em 1939, porque isso aqui é uma fábula que vai falar sobre o Holocausto. Então diz aqui, ó, autor de mais de 30 peças teatrais, é também roteirista de cinema e de TV. Recebeu as mais importantes premiações por sua dramaturgia, incluindo 9 prêmios Molière, o mais prestigioso do teatro francês. É um livro, assim, bem curtinho, com uma diagramação ótima, e a respeito da história, ó, diz assim: a mercadoria mais preciosa tem arrebatado leitores de todas as idades do mundo inteiro graças à imaginação de Jean-Claude Bloomberg para tratar do horror da aniquilação de milhões de pessoas. Uma pequena joia narrativa sobre o amor e sobrevivência que, como o leitor descobrirá, guarda um pedaço bastante significativo da própria história de seu autor. Nossa, é desses livros assim que devem marcar bastante a gente. Quando eu mostrei esse livro lá no Instagram, nos stories, algumas pessoas vieram falar comigo dizendo que já leram e gostaram muito. Então, eu acredito que é um livro realmente que vai ter muito significado para mim. Bem, já que eu acabei falando aqui do Holocausto, eu vou mostrar para vocês então outro presente que eu ganhei, que foi Eichmann em Jerusalém, escrito pela Hannah Arendt. Esse foi o presente que eu ganhei da Nath. E o subtítulo do livro, então, é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Esse é daqueles livros também que eu tenho muito interesse de ler há tempos, então eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Nath me deu esse livro de presente. Eu até peguei aqui a biografia do Hitler que eu li, e claro que o Eichmann é citado em várias partes, porque ele participou muito, né, do governo, de todas as ações abomináveis que eles cometeram. Eu vou ler aqui um trechinho só da parte final, porque dá uma visão, né, do que aconteceu e do que a gente vai ler, então, né, acredito, nesse livro Eichmann em Jerusalém. Entre os nazistas do segundo escalão implicados nos crimes mais hediondos do regime, o mais famoso, o gerente da solução final, Adolf Eichmann, viria a ser espetacularmente sequestrado na Argentina por agentes israelenses, julgado em Jerusalém e enforcado em 1962. Eu não mencionei, né, gente? Essa biografia foi escrita pelo Ian Kershaw, tá? E eu tava conversando aqui com o Leonardo e ele até comentou que tem um filme, né, que mostra mais ou menos, né, como que aconteceu tudo isso, porque, gente, foi assim, ó, sequestrado num subúrbio de Buenos Aires por um comando israelense, Adolf Eichmann é levado para Jerusalém para o que deveria ser o maior julgamento de um carrasco nazista depois do Tribunal de Nuremberg. E se vocês viram esse filme, o Leonardo não lembrou o nome, ainda vou pesquisar, pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu também estou interessada em ver o filme e, é claro, espero logo ler esse livro aqui. Agora então, mudando de assunto, eu ganhei esse livro super lindo da Fabi. Esse daqui é A Arte do Romance, do Milan Kundera. E, gente, eu não me aguentei. Eu já comecei a ler esse livro. Eu acho que eu até mencionei com vocês no último vídeo aqui no canal. E eu tô lendo devagar, apesar de ser um livro assim curtinho, tem menos de 200 páginas, eu tô lendo bem devagarzinho. E agora falta um pouquinho só para terminar, acho que umas 50 páginas para eu terminar, mais ou menos. Esse livro aqui reúne ensaios do Milan Kundera e também tem conversas, né? Que ele fala sobre o romance, sobre o que ele entende ser o papel do romance, a estrutura de um romance. Ele fala também de outros escritores que ele admira muito, principalmente Franz Kafka. Então, se você gosta de Franz Kafka, você precisa ler esse livro. Eu já fiz várias marcações, anotações, enfim. É uma leitura que eu recomendo muito para gente que gosta da literatura e de saber mais sobre os escritores, sobre a sua criação, sua visão de mundo, o papel importante, então,
que a literatura tem na história. É um livro muito gostoso de ler. E eu ainda ganhei da Lua esse livro que eu queria também há muito tempo, escuto falar bastante, que é Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é desses grandes escritores que eu ainda não li. Eu tenho aqui na estante O Agente Secreto, mas ainda não li. Mas eu acho que eu até vou começar por esse. Esse aqui é bem curto, é uma novela. E aqui também, gente, nessa edição da Companhia de Bolso, vocês vão encontrar um conto chamado Um Posto Avançado do Progresso. Além disso, então, tem um pós-fácil, tá escrito pelo Luiz Felipe de Alencastro, chamado Persistência de Trevas. Então, aqui fazendo um resuminho do que está na contracapa, a gente vai ver então a história do protagonista Marlowe pelos meandros da selva africana. Sua missão é resgatar Kurtz, um comprador de marfim cujos métodos acabam por se revelar inadequados para a empresa mercantil que o contratou. Eu já ouvi falar alguma coisa assim a respeito desse livro, né? Uma história assim, bem forte, acho que deve ser um livro assim, bem triste, mas claro que é daqueles livros assim que eu considero realmente obrigatórios, então já faz muito tempo que eu quero ler e fiquei super feliz então de ter ganhado. E eu deixei pro final, gente, um livro que eu dei um grito quando eu abri o pacote, porque é um livro do Sandor Mara, e se você assiste aqui os vídeos do canal, você sabe que eu fiquei doida quando eu li As Brasas. Foi o meu livro favorito do ano passado, eu fiquei encantada com a escrita do Sandor Mara e com a visão dele de um mundo, como ele conseguiu passar para o papel tantas emoções humanas, conflitos, que é algo assim que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ler sobre o comportamento humano. E aí eu falei tanto disso que a Pri me deu de presente, de verdade. Esse aqui é um livro, gente, que está esgotado. Alguns livros do Sandor Mara a gente não encontra, só encontra em sebo. Eu sei que a gente encontra As Brasas e mais alguns livros dele, mas tem outros assim que estão esgotados. E a Pri então me deu esse daqui, que é grandinho. Eu fiquei super feliz de ver que é um livro assim maior, porque quando eu li As Brasas eu queria continuar lendo. Sabe quando o livro acaba e você quer mais? Foi o que aconteceu. Esse aqui tem mais de 400 páginas, então assim, eu já fiquei super feliz com isso. O Sandor Mara, para quem não sabe, foi um escritor húngaro, ele nasceu em 1900, então ele pegou um período histórico assim bem complicado na Europa. E esse livro diz assim, ó, escrito ao longo de 4 décadas e na voz de 4 narradores, de verdade disseca os conflitos do amor e do casamento. Aí eu nem vou gostar, né? Além de revelar os bastidores da burguesia decadente da Europa Central, entre as duas grandes guerras, demarcando com agudeza a fronteira intransponível que separa as classes sociais. O romance reabre as cicatrizes de uma capital agonizante sitiada pelas tropas comunistas. E aqui tá dizendo também, gente, porque fala, né, foi escrito ao longo de 4 décadas. Por quê? Aqui diz, ó, que de verdade foi publicado em Budapeste no início dos anos 40. Só que a continuação, que chama Judite e a fala final, o autor terminou de escrever em 1979. Então a gente encontra tudo isso aqui nessa edição da Companhia das Letras. Bem, então esses foram os livros maravilhosos que eu ganhei de presente. Eu queria já começar a ler todos se eu pudesse, mas acredito, né, gente, que de todos esses que eu mostrei para vocês, o próximo que eu vou pegar será esse. Ai, gente, eu preciso ler Sandor Mara de novo, então eu acredito que logo a gente conversa nesse canal sobre esse livro. Mas é claro que eu também espero conversar em breve com vocês sobre os outros livros que eu ganhei. Muito obrigada, então, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te espero no próximo no canal. Até lá. Tchau, tchau.